Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom, que é Godoy1x, que te garante bônus em dobro. Então é isso mesmo. Você faz seus depósitos de 100, vai retornar 200. Você faz o seu depósito de 200, vai retornar 400. Você faz o seu depósito de 300, vai retornar 600. Até R$ 1.500 você garante aqui de bônus em dobro com o nosso cupom, que é Godoy1x na 1xBet. Nessa terça-feira já tem jogos importantes. Você pode aproveitar contra Argentinos Júniors e Fluminense, tem River Plate e Internacional, Corinthians e New Old Boys, então é a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana com a 1xBet. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e inserir aqui o nosso cupom, que é Godoy1x na 1xBet. Bom, galera, iria começar o vídeo falando problema resolvido? Não, longe. Bem longe do problema tá resolvido, né? Então, após ontem, né, no momento que a gente, inclusive, estava fazendo a nossa live, que o momento da gente resenhar, foi bom a gente ter batido aquele papo, o Flamengo estava se reunindo com o Sampaoli, foi então definido, né, que o preparador, o Pablo, foi mandado embora, né, o agressor foi mandado embora, o Sampaoli mantém, então, o cargo do Flamengo. Na manhã de hoje, às 9 horas, havia a reapresentação do elenco, ali com o Jorge Sampaoli, ele era o momento dele ter a habilidade de gerir o grupo, né, de pontuar o que precisa ser pontuado, reconhecer o erro que precisa ser reconhecido dentro da sua comissão, afinal de contas era um membro, e a partir dali, né, tocar o barco. Ainda havia, né, ali um grande problema ali com o Pedro, aí essa relação de propósito, de objetivo precisaria ser alinhada, precisaria ser conversado, ter essa habilidade de gestão, que seria um grande desafio, sem dúvida nenhuma, pro Sampaoli. Contudo, ainda na manhã, ainda há um requinte que acaba agravando ainda mais, que passa pela ausência do Pedro. O Flamengo, inclusive, ontem, pelo que estava sendo indicado, iria multar o atleta pela sua insubordinação, ao não querer aquecer, aquela questão, né? Tantos por cento do salário, até mais para dar uma satisfação para o público em geral, para a opinião pública, do que certamente, né? É algo tão insignificativo, mas enfim, ia lá colocar a multa dele. Mas só que tem um capítulo novo nesta manhã, de que então o Pedro faltou o treino. Então a gente tem muito assunto aqui para falar. Como obrigação e apuração jornalística, eu entrei em contato nessa manhã agora com o Flamengo e até às 10h45 da manhã o Flamengo não tinha nenhuma justificativa do atleta, e o que foi nos passado, a gente já pode oficializar aqui a você, o Flamengo não havia permitido essa licença ao Pedro. Não estava combinado que o Pedro então poderia se ausentar, ter alguma questão pessoal, tratar alguma questão. Não. O Flamengo estava aguardando o Pedro, assim como então os membros da comissão e sobretudo ali o Sampaoli, que iria, né, algumas questões precisam ser pontuadas com o atleta. Pois então, começando sobre o Jorge Sampaoli, é um tanto que desafiador pelo chato, né, pelo aquilo que aconteceu, ele tentar ali com muita habilidade gerir o grupo, manter, né, esse elo de confiança com os jogadores, os jogadores estarem respaldados de que a comissão quer ali o seu melhor, que é o objetivo Flamengo, quem tem que estar feliz no final, Flamengo, dia 4, decisão da Copa Libertadores, título, Flamengo. Então é alinhar o objetivo coletivo, que o propósito ele deve ser Flamengo, não é isso? Pois então, o Sampaoli perde um membro da sua comissão técnica, afinal de contas é um preparador que, além de ser seu amigo, é um profissional que já está há muito tempo com ele. O filho dele continuou. O Flamengo teve então essa maturidade, né, de entender o erro foi de quem deve ser punido, quem deve, né, sofrer as consequências cabíveis, inclusive, né, questão criminal que ele vai ali, tem um registro perfeito, o filho dele continua, e aí cabe ao Sampaoli entender se haverá necessidade de contratar um outro preparador físico, né, uma vez que ele trabalha com dois, mais um. Esse preparador físico teria um trabalho importante para ser feito, que é um trabalho de continuidade, mas no início um trabalho de reconhecimento. Então você tem todos os laudos, você tem todos os diagnósticos para você entender a condição física das equipes. Hoje dos jogadores, hoje a tecnologia ela facilita demais os seus diagnósticos. Você tem dispositivos com que você consegue ali já
aferir a condição individual e as condições coletivas, onde você pode estender, onde você pode ser moderado. Então, qualquer profissional que o Jorge Sampaoli queira para incluir na sua comissão, se assim ele quiser, você tem capacidade de, com estudo, com leitura, com os laudos que devem ser entregues, ele entender onde ele deve trabalhar, como se trabalha e, obviamente, alinhar junto com o Jorge Sampaoli, junto com a comissão, como é feito o trabalho da preparação física, porque não existe um modelo uniforme, né? Muito pela metodologia. Então essa parte de se vier a contratar, né, um novo profissional e ele está por dentro, é aquilo, né? Com o mínimo de interesse e dando um suporte a esse novo profissional, o Jorge Sampaoli e o Flamengo conseguiriam alinhar com esse preparador físico quais são os objetivos, quais são as metas. Preparação física também trabalha com meta, né? Uma meta de um prazo muito curto, jogo contra o Olímpia, de um prazo longo, competitividade durante a competição, né? E tudo certinho, e do prazo final até o último jogo desse calendário. Então, seria fácil para se alinhar. Então, o Sampaoli tem essa questão, né? Desse alinhamento, dessa habilidade na gestão com o elenco, e tem, caso ele queira, né? Fazer ali, trazer um profissional, alinhar tudo certinho, manter até apenas um preparador físico, seria um tanto que atípico a condição, mas aí cabe ali ao Jorge Sampaoli e à comissão técnica do Flamengo. É evidente que o Jorge Sampaoli entra naquele processo de conquista de resultado. A opinião pública ela está esperando. Caso o Flamengo não vença, caso o Flamengo decepcione, caso o Flamengo empate, ela já está pronta para mais uma vez, ter o Sampaoli como alvo principal. Se continua vencendo, se vai vencendo jogos importantes, as coisas aos poucos elas vão ficando mais tranquilas. Porém, esse capítulo de Pedro, a ausência do Pedro sem a liberação do Flamengo é um problema. Por quê? O Pedro já de fato já seria um problema. Para você tentar alinhar algumas questões com eles, para você tentar conversar, precisa ter uma conversa de homem para homem, não é uma conversa infantilizada, não é uma conversa de mimo, tampouco uma conversa senta aqui no colinho pra gente entender. Não, uma conversa franca, de homem para homem, uma conversa de trabalho, de milhões, uma conversa onde o objetivo não é você ficar satisfeito, é você ser campeão. É o clube com que você está, seja campeão. O objetivo e o propósito é o Flamengo ser campeão. Agora, com a ausência do Pedro. Vamos lá. O Pedro tem o primeiro ponto, que nós já vimos alertado, falado bastante, que ele tem a tal da acusação muito grave, que ele tem sofrido questões psicológicas nas últimas semanas. O Pedro tem que deixar bem claro isso. Agora não é mais hora de recadinho pela internet. É hora de ter uma reunião, seja com o Sampaoli, seja com a direção, e ter papel de homem e falar que agressões são essas, o que está acontecendo, essa denúncia tem que ser averiguada, porque já que ele está sofrendo algumas questões psicológicas nas últimas semanas, tem que ser muito bem traduzido para não cortar nenhum mal entendido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, infelizmente, o atleta acaba se ausentando, o atleta acaba faltando o treino. E aí, vamos lá. A partir do momento que não foi alinhado isso com o jogador, não foi combinado isso com o jogador, é mais uma indisciplina do atleta. E aí eu acho que cabe ao Pedro, e quem gere a carreira do Pedro, ser o mais transparente possível. Se está fazendo isso é egoísmo, se está pensando apenas nele é egocentrismo, se precisa disso para o seu bem-estar é ser ególatra, o objetivo é o Flamengo. O Flamengo entra numa etapa muito importante agora da temporada, estamos muito próximo, um jogo muito importante da Copa Libertadores, que é a oitava de final. O Flamengo precisa fortalecer os seus elos, o Flamengo precisa pensar no Flamengo. Se tem alguém com propósitos individuais, esse alguém atrapalha. Então, o Sampaoli precisaria conversar com o Pedro, a comissão precisaria conversar e entender algumas questões ali do Pedro. Agora, o Pedro precisa facilitar, e mais do que isso, o Pedro precisa transparecer, externar qual é o seu propósito. Infelizmente, a gente vai acompanhar, já conversamos sobre isso na nossa live, porque existem dois Pedros. Existe o Pedro jogador e existe o Pedro das redes sociais, né? O Pedro figura pública, né, nas questões da rede social, onde é alinhado algumas questões, né, da sua mídia social, daquilo que quer transparecer, daquele personagem que é importante fortalecer, das mensagens que estão no entre linhas e externas, né, que são, né, externadas, durante as redes sociais, etc. O Pedro dentro de campo,
é um baita de um jogador, ele pode alinhar ali com o treinador tem o direito de não gostar dele, ele tem o direito de não gostar do treinador, as coisas acontecem, é o rei da América, é um goleador, é um centroavante. O Pedro, fora dela, tem algumas questões que são um tanto que questionáveis. São muito convenientes algumas notícias que saem, de interesses, de vazamentos, de notícias inclusive envolvendo familiar. Então assim, usa-se o público como uma massa de manobra e alguns jornalistas para alinhar aquilo que convém, narrativas que convém. A última foi que o Sampaoli havia dito, né, que o Pedro, em aspas, muito religioso, tem que ser mais combativo, né, tentar brigar um pouco mais sobre algumas questões. Isso é mais uma. Então tem que ficar agora muito atento para de que forma essa social media, né, quem redita os textos do Pedro, quem começa o texto dizendo, né, que ele poderia estar reclamando pela escassez de minutos, quem diz que ele está sofrendo graves psicológicas, quem diz que a mãe dele chorou no jogo, porque isso é tudo informação que se passa. E agora é isso, como se fosse pegar até, de uma certa forma, uma tal perseguição religiosa dentro de uma religião que é praticamente 90% a 95% dentro do meio do futebol, sobretudo dos jogadores. Então, enfim, agora é hora de ficar cada vez mais atento, porque a gente sabe que existem covardias, porque a gente sabe que é fácil ser usado como massa de manobra e usar o sentimento do torcedor para herói e para vilão. E o Flamengo tem que ficar muito de olho bem aberto. O objetivo, o propósito é o Flamengo mais uma vez campeão. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração e tchau, tchau.